Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, vamos para a nossa sessão de recados que sempre inaugura os nossos episódios. Hoje começando com uma novidade, na verdade uma explicação que a gente ficou devendo, né? No último episódio do Põe na Estante eu falei que teria novidade na Rádio Guarda-Chuva, não expliquei o que era, então começo já com esta prestação de contas. É que agora a Rádio Guarda-Chuva cresceu. Temos mais um podcast agregado ao selo da Rádio Guarda-Chuva, é o Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. É assim que eles se definem e fazem um excelente trabalho divulgando a cultura e as perspectivas daquela região do Nordeste do Brasil, a partir de tantos assuntos diversos que eles trazem nos episódios. Mais um podcast feito por jornalistas que vem para se juntar ao Põe na Estante, ao Finitude e ao Escafandro. E na Rede B9, da qual o Põe na Estante também faz parte, quero contar para vocês da mais nova estreia, Nada Sei, novo podcast que fala sobre educação. A primeira temporada tem como parceiro o Instituto Ayrton Senna. E antes de a gente partir para a conversa do Põe na Estante, vou te convidar para ouvir um trechinho, uma chamadinha desse podcast para você saber do que se trata e já se ambientar. Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. O objetivo é expandir nossa compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem e pensar em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Eu sou Ana Paula Chongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Vem caminhar comigo nessa surpreendente viagem. Nessa primeira temporada, vamos mergulhar fundo em diferentes processos de aprendizagem. Uma questão séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno invisível. A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é cientificamente observável. A aprendizagem não é cientificamente observável, ela acontece. E isso é que é mágico. Então nunca foi tão urgente a gente diversificar o olhar para a aprendizagem e tornar a aprendizagem visível. Em cada episódio, vou receber um especialista e um convidado especial para investigar uma maneira diferente de aprender. Por exemplo, será que a gente aprende mesmo ouvindo? A pessoa aprende, mas ela aprende com todos os seus sentidos. E no lugar de ouvir, eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho na questão do escutar. E observando, só quem está aprendendo precisa estar atento? Essa relação de aprendizado entre quem está aprendendo e quem está ensinando, isso é super importante. A observação não é só de quem está aprendendo, a observação também é de quem está ali com o outro, sim. Em um mundo de conteúdo infinito e fácil acesso, o que e como estudar? Qual é a importância de sermos protagonistas do processo de aprendizado? Eu não tenho dúvida que você criar um sujeito autônomo para aprender é imprescindível. Qualquer um de nós aqui sabe fazer isso. Aí chega um momento que você sabe o que te faz mais aprender, o que é mais eficaz, você sabe o que você gosta mais. Só que o problema é que a gente tem que descobrir isso, tentativa e erro. E às vezes você vai achar isso com 40 anos de idade. A gente também aprende fazendo. Porque quando você está fazendo algo maker, você está aprendendo fazendo. Então, a teoria e a prática está misturado. Então, você para, deixa eu ler mais um pouquinho, deixa eu ver o que fiz errado. Não funcionou, deixa eu tentar de novo. Então, o que é teoria e a prática ali acaba sendo misturado, entendeu? E errando? Errar é humano, diz o ditado. Mas como conviver com o erro em uma sociedade que abomina e recrimina as falhas? É esse erro de andar de skate, que no começo eu tinha muita vergonha, porque as outras pessoas estavam olhando, porque eu tava caindo, até eu entender que realmente faz parte do processo. E que cada vez que eu erro, eu aprendo como não errar, né? O que não fazer pra repetir e pra conseguir chegar perto do objetivo que eu quero. Será que a gente aprende ensinando? Quando você só fala, você fala o que você está querendo falar. Quando vem uma pergunta, eu sou obrigada a rever o que eu já sei para responder para o outro. E a emoção entra nesse processo? Hoje, ter informação não dá poder a ninguém. Mas o que vai dar capacidade de comando, de liderança, de estar a serviço da sociedade, de pensar no desenvolvimento coletivo, é como é que essas pessoas estão desenvolvidas no seu lado emocional, na sua inteligência, para poder tocar esse mundo e fazer essa mudança. Em um mundo de constante transformação, o processo de aprendizado nunca acaba. O direito à educação não é só ter escola, o direito à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora.
Vem explorar esse universo com a gente. O Nada Sei é um podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Anotou aí? Então vai lá procurar essas novidades para você se familiarizar com elas. Nada Sei na Rede B9 e na Rádio Guarda-Chuva vai procurar o Budejo. Se você não conhece o Finitude e o Escafandro, nossos outros parceiros, vai lá conhecer também. E na Rede B9, onde você encontra uma série de podcasts, você vai ter conteúdos diversos. Então tem podcast para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é tamanho, com vozes múltiplas para você procurar o que mais te agrada. Vai lá conhecer os nossos parceiros, porque tem muito conteúdo de qualidade sendo feito. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Vamos começar com o fim do mundo, por que não? Acabamos logo com isso e passamos a coisas mais interessantes. Primeiro, um fim pessoal, a uma coisa sobre a qual ela vai pensar repetidamente nos dias que estão por vir, enquanto imagina como seu filho morreu e tenta entender algo tão inerentemente sem sentido. Ela cobrirá o corpinho destruído de Ush com um lençol, menos a cabeça, porque ele tem medo do escuro, e se sentará ao lado, entorpecida, e não prestará atenção ao mundo que está acabando lá fora. O mundo já acabou dentro dela, e nenhum dos dois fins acontece pela primeira vez. A essa altura, ela já está calejada. O que ela pensa naquele momento e dali em diante é: mas ele estava livre. E é o seu amargurado e fatigado ser que responde a essa quase pergunta toda vez que seu perplexo e horrorizado ser consegue fazê-la. Ele não estava, não de verdade. Mas agora vai estar. Mas você precisa de contexto. Vamos tentar o fim de novo, escrito em termos continentais. Aqui é uma terra. É comum no que se refere a terras, montanhas e planaltos e cânions e deltas de rios, o de costume. Comum, exceto por seu tamanho e dinamismo. Mexe-se muito esta terra. Como um velho deitado e inquieto, ela arqueja e suspira, contrai-se e solta gases, boceja e engole. Naturalmente, o povo desta terra a chamou de aquietude. É uma terra de silenciosa e amarga ironia. A quietude já teve outros nomes. No passado, foi várias outras terras. É um continente vasto e contínuo agora, mas em algum momento no futuro será mais de um outra vez. Muito em breve, na verdade. O fim começa em uma cidade, a mais antiga, a maior e a mais magnífica cidade ativa do mundo. Ela se chama Iumenes e foi um dia o coração de um império. Ainda é o coração de muitas coisas, embora o império tenha definhado um pouco desde que floresceu pela primeira vez, como os impérios tendem a fazer. 3 histórias conduzem o leitor por Quietude, um continente que já assistiu à devastação algumas vezes, vinda por meio de terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e todos esses movimentos que eu descrevo no trecho de abertura. O livro começa com Essun, que encontra o filho morto quando chega em casa e sabe que foi o marido quem o assassinou antes de fugir com a filha deles. A saga desta mulher em busca do marido da filha é um dos 3 pilares do livro e que nos introduz a uma sociedade dividida em castas funcionais e temente à natureza. São 2 os grupos essenciais que se apresentam neste universo. Os quietos, pessoas comuns, e os orogenes, cujo nome remete à orogenia, processo de formação das montanhas. São homens e mulheres que se conectam com o Pai Terra e têm o poder de controlar movimentos como das placas tectônicas. Entre os quietos, as pessoas se compartimentam por saberes. Força física, fertilidade e outras características que podem fazer de cada um mais útil em uma ou outra função. Trançada com a história de Essun estão os outros 2 pilares do romance. O leitor conhece a trajetória de Damaia, uma criança que está em formação no fulcro, espécie de quartel que treina e prepara os orogenes, e a história de Sienite, jovem orogene formada no fulcro, que, ao lado de um mentor mais bem treinado, recebe uma missão. Aos poucos, o leitor se familiariza com uma terra hostil e cinzenta que abriga criaturas humanas e fantásticas, essencialmente conectadas ao planeta. A Quinta Estação, de N.K. Jemisin, é o primeiro livro da trilogia Terra Partida e é também o tema desse episódio do Põe na Estante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo a este penúltimo episódio da 2ª temporada do Põe na Estante, que tem como tema Leia Mulheres. Hoje, mais uma vez, saindo da zona de conforto. Na primeira temporada, a gente leu poesia, saí da minha zona de conforto, porque não estou habituada a ler poesia, e dessa vez, lendo fantasia, que também não está no meu repertório habitual. Hoje eu tenho 2 convidados, como sempre, para conversar sobre a Quinta Estação. Estão comigo a Cláudia Fusco e o Sandro Badaró. Obrigada por estarem aqui. Cláudia, quem é você?
Oi, Gabi. Oi, pessoal que tá ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Cláudia Fusco, eu sou jornalista, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. Sou roteirista também. Hoje trabalho muito com fantasia, ficção científica, dando palestras, aulas, escrevendo sobre... Sandro Badaró. Sou um soteropaulistano, meio de São Paulo, meio de Salvador. Sou jornalista também. Você pode me encontrar... Oi, pra quem tá me ouvindo. Você pode me encontrar na Rádio Band News FM, onde, por coincidência, eu apresento o Band News FM 2 ou 2 com a Gabriela Maier. E hoje também tô saindo da minha zona de conforto, participando de um clube do livro. Adoro ler fantasia. Participar, discutir os livros não é muito a minha praia. Então, assim como você, tô saindo da zona de conforto. Obrigado pelo convite. Clau, por que este livro? Então... Você é uma leitora de fantasia e ficção científica. Muito. Praticamente só. E, assim, a Jameson, ela acabou fazendo, né, criando um feito muito interessante, assim. Ela não só entrou na lista de melhores, mais vendidos, né, do New York Times e fez o maior sucesso com A Quinta Estação e o resto da trilogia, mas ela também ela conquistou o maior prêmio da fantasia e ficção científica, que é o prêmio Hugo. Ela ganhou, na verdade, todos os prêmios principais dessas categorias de livros, então isso é muito grande, é como ganhar o Oscar várias vezes, assim, Meryl Streep da fantasia. E ela conseguiu esse feito, especialmente sendo uma mulher negra. Então, ela foi a primeira, né, na sua especialidade, né, como escritora de fantasia, a conquistar isso, né, enquanto uma mulher negra. E ela conseguiu isso com a trilogia, ela conseguiu isso com A Quinta Estação. Então, assim, tem algo de muito especial nessa obra e nessa autora, né? Foi um alerta, assim, digamos assim, para dar uma olhada nela. Bom, eu vou contar de novo, né, porque para quem está nos ouvindo, eu vou contar que a gente começou a falar e eu não percebi que eu não estava gravando. Então, essa primeira parte, a gente já sabe o que a gente vai dizer. Então, eu vou contar de novo como é que foi a minha experiência de leitura, porque eu não tenho o hábito de ler fantasia. Eu li a saga Harry Potter, mas foi tudo que eu li. Eu já tentei me conectar, por exemplo, com O Senhor dos Anéis e não tive um sucesso. Defendo uma segunda chance pra ele. Também defendo. Mas, enfim, eu consegui me conectar bastante com esse livro, apesar de que as primeiras 100 páginas foram muito difíceis para mim. Talvez porque são muitos elementos, né? Num livro de fantasia, ela está apresentando todo um universo que está sendo criado. Tinha muitas palavras novas, muitas referências novas. Então, tinham muitas coisas sendo apresentadas, era muita informação. Então, eu fui lendo bem devagar. E eu falava assim, nossa, será que chegar uma hora eu vou entender o que está acontecendo? E ela tem esse jeito de escrever que ela solta uma informação e ela só vai explicar lá na frente, nossa, né? Sim. E eu, que sou ansiosa... Eu lia e falava assim, eu sabia que o Sandro já estava na minha frente na leitura, eu falava assim, Sandro, por que eu não sei o que? Ele, lê o livro. Eu ficava querendo saber se eu podia dar uma lida ali no apêndice. Será que vai dar um problema? Não, eu vou esperar. Como é que foi a experiência de leitura de vocês? Vocês que são 2 leitores que já estão habituados com essa construção. Então, para mim também foi bem desafiador o começo. Já encarei outros livros de ficção científica e fantasia que são bem caudalosos e tal. E essa foi a minha primeira impressão dele, por realmente mostrar muita coisa de uma vez, ao mesmo tempo fazer um certo suspense, você se sentir perdido e cheio de informação ao mesmo tempo, assim, né? Mas ali na metade, na verdade um pouquinho antes, né? No primeiro terço ali do livro, fluiu muito legal, especialmente porque os núcleos das personagens são muito interessantes, né? As personagens que conduzem essa história. Foi muito bacana de ler, assim, foi muito bacana a experiência como um todo. Nem sempre foi fluido, mas foi bem legal. Pra mim fluiu, depois desse início difícil também pra mim fluiu, assim, eu li bastante rápido, inclusive. Eu comparei muito esse primeiro terço com outros livros de fantasia, citando 2 exemplos, Senhor dos Anéis, onde ele, me parece, apresenta mais o que ele fala, como você disse, né? Ela apresenta uma palavra e ela esquece aquela palavra pra 100 páginas depois. Então você fica se perguntando, no Senhor dos Anéis ele apresenta uma coisa ali que você muitas vezes já conhece, ele tá falando de elfos, anões, guerreiros, algo mais próximo. E se você for comparar com Harry Potter, as coisas que são apresentadas, tem o mundo da magia, mas muita coisa a gente já conhece. No livro dela, nada é do nosso dia a dia. No Harry Potter você tem coisas do nosso mundo. No dela, nada faz parte do seu mundo, então fica um pouco difícil, mas é como vocês falaram, depois ali de um terço, você vai embora, eu já tô esperando chegar o segundo na minha casa. E a gente até falava antes, né, que com alguns conhecimentos de geologia, talvez a gente já tivesse um repertório
mais preparado para entender alguns conceitos que ela vai introduzir. Ela usa muitas referências. Tem uma coisa curiosa, ela termina os capítulos, né, com como se fossem versículos de um lugar, de um ensinamento. Às vezes ela varia um pouquinho, mas e são saberes das pedras. Então são saberes que estão nas pedras. Ela até escreve tábua tal, versículo tal, né? Então tem essa conexão muito intensa e muito profunda, literalmente, inclusive, né? Porque é nas profundezas da Terra que eles vão com o planeta, né? Uma coisa, eu até usei no início, né? A palavra temente e a palavra conectada. Essa conexão acho que vem muito do medo, porque eles estão o tempo todo esperando o mundo acabar. Não, e essa história do fim do mundo, isso também é muito original na narrativa, né? Porque, em geral, quando a gente vê ficção científica, é uma vez que o mundo acaba, né? Tipo, a gente vê histórias de fim do mundo, Armagedon, etc. Isso tem uma tradição na cultura ocidental muito forte, assim, a gente sonha com o fim do mundo há muito tempo, né? Mas o que é muito bacana nela, assim, e que é uma corrente também da ficção científica, mas o que vem depois? E quem que tá aqui, né? Então, quem sobra? Quem sobra? Tem que fazer o quê com o resto do mundo, né? Então, isso foi uma golpe de gênio dela. E ela descreve um ambiente bastante hostil, né? Então, ela fala, por exemplo, que tem as erupções vulcânicas e que tá o tempo todo chovendo cinzas, né? Tem determinados momentos que ela fala que em algumas épocas as pessoas meio que a cinza endureceu dentro do pulmão das pessoas e elas morreram porque elas aspiraram aquela cinza. Então, parece uma coisa muito hostil. Eu fiquei imaginando, criando mentalmente, um mundo muito cinzento e muito hostil, assim. Sim. É engraçado como as cinzas definem tudo nesse mundo, né? A cor do cabelo das pessoas, as referências visuais. É muito, muito criativo. Não há muitas pessoas andando por aí. Hask deve ter finalmente declarado o bloqueio oficial. Durante os bloqueios, os portões da Comum são fechados e dá para adivinhar, pelas pessoas se mexendo perto de uma das torres de vigilância do muro, que Hask tomou a medida preventiva de colocar guardas a postos. Isso não devia acontecer até que se declarasse uma estação. Intimamente, você amaldiçoa a cautela de Hask. Você tem esperança que ele não tenha feito mais nada que vá tornar sua fuga ainda mais difícil. O mercado está fechado, pelo menos por enquanto, de modo que ninguém vai estocar produtos nem fixar preços. O toque de recolher começa ao anoitecer e todos os estabelecimentos que não são cruciais para a proteção ou para o abastecimento da cidade têm que fechar. Todos sabem como as coisas devem acontecer. Todo mundo tem tarefas a fazer, mas muitas delas podem ser realizadas dentro de casa. Tecer cestas para armazenamento, secar e conservar todos os alimentos perecíveis do lar, reutilizar roupas e ferramentas. É tudo imperialmente eficiente e ao pé da letra do saber das pedras, seguindo regras e procedimentos que devem, ao mesmo tempo, ser práticos e manter ocupado um grande grupo de pessoas ansiosas, só para garantir. No entanto, enquanto caminha pela trilha em torno da borda dos campos verdejantes, durante bloqueios ninguém caminha por eles, não por conta de alguma regra, mas porque tais momentos fazem as pessoas lembrarem que aqueles campos são futuras terras cultiváveis e não só um trecho de trevos e flores selvagens. Você avista alguns outros habitantes de Tirimo andando por ali. Costas fortes, em sua maioria. Um grupo está formando o pasto e levantando o estábulo que vai separar uma parte de campo para o gado. É trabalho pesado, construir alguma coisa, e as pessoas que estão fazendo isso estão envolvidas demais na tarefa para prestar muita atenção em uma mulher carregando um caixote. Alguns rostos você conhece vagamente enquanto anda, pessoas que viu antes no mercado ou por conta do trabalho de Gija. Alguns deles a olham também, mas esses olhares são breves. Eles conhecem seu rosto bem o bastante para saber que você não é uma estranha. Por enquanto, estão ocupados demais para se lembrar de que você também pode ser a mãe de um Roga. É claro, é fantasia, ela tá falando do fim do mundo, mas eu também o tempo todo fiquei pensando, ela fala, né, o mundo acabou por causa de erupções vulcânicas, tsunamis, terremotos. Opa, isso tá acontecendo, né? Então eu fiquei pensando assim, lógico, o mundo já acabou várias vezes, assim, mas esse cenário apocalíptico, assim, olha, dá uma olhada aí fora no que tá acontecendo. Então eu achei muito legal, assim, ao mesmo tempo que ela tá falando de um mundo extremamente hostil, é uma resposta de um planeta que talvez a gente tá assistindo ela começando por agora, sabe? Tipo, sem levar essa quinta potência, mas esse alerta me chamou muito. E o quanto ela faz críticas, outros livros têm, mas assim, as críticas sociais, as questões que ela levanta nesse livro, assim, tem capítulo que você toma, tem capítulos ou parágrafos que você termina, é um soco que você toma, assim. Vários. Ela divide, né, essa sociedade em dois grupos de pessoas, essencialmente, mas você tem esse grupo dos orogenes, que são muito
poderosos e são muito oprimidos. E isso, eu fiquei fazendo várias associações, né, com vários grupos que são minorias de poder, mas são maiorias em número, que a gente tem na nossa sociedade, nada fantasiosa e nada ficcional, que também são muito poderosos e muito oprimidos. Eu fiquei pensando... Nos orogenes, eles têm essa capacidade de se conectar com a Terra, né, com os movimentos da Terra e tudo mais. Ela até cria uma palavra, sensar, né, que é quando eles estão conectados, eles conseguem sensar o que está acontecendo. E eu fiquei pensando muito nas mulheres, porque eu acho que o temor e a opressão em relação às mulheres, eles vêm muito também de um lugar de receio pelo poder. Porque se você pensar que é das mulheres que vem o poder de vida e morte, né? São elas que gestam, são elas também que podem decidir se a vida vai adiante ou não. Isso gera em quem não está nesse poder, nesse lugar de poder, um temor muito grande e uma tentativa de repressão muito grande. Então, eu fiquei fazendo muito essa associação, mas a gente pode associar com vários grupos, né? Ela, como uma mulher negra, ela faz muitas referências à questão racial também no livro, né? Nossa, sim. E é uma coisa que se traduz... isso que é o magnífico da distopia, assim, né? Pega as coisas magnânimas, gigantes, né? Destruição do mundo, a morte do mundo, e coloca no micro, né? Então, você vê nas relações sociais, nas relações de poder, na relação entre aluna e mestre, digamos assim, né? São nos pequenos gestos mesmo que você vê essa dinâmica de poder. Para mim, sempre pega muito a questão sexual, né? Então, como o poder sexual se desenvolve, e nessa trama tem muitas demonstrações disso, assim, né? O que é convencionado, o que é regulamentado, né? Versus aquilo que é da vida das pessoas mesmo, né? Quanto isso afeta a vida das pessoas no individual, né? Eu acho que dentro desse recorte me chamou muita atenção, a todo momento eu ficava pensando nisso. Ela me levou para um grupo dos refugiados. O tempo inteiro eu fiquei pensando nisso. Que aí para mim vem várias coisas assim. O quanto a gente tem medo de uma pessoa que vem de outro lugar porque a gente não conhece a cultura dela, com toda a crise que a gente vem acompanhando em todo o mundo, me chamou muita atenção, assim, dos sem comum. Que são as pessoas, as comunidades, né? Pra quem tá ouvindo a gente, as comunidades são pequenas cidades e quem é de fora dali é um preconceito enorme. E aí você vai, cada grupo fechado, a opressão contra o grupo diferente. Então, assim, me chamou muita atenção, por exemplo, eu fiquei imaginando assim, os venezuelanos chegando num lugar onde eles são hostilizados porque eles são diferentes. Eles são iguais, mas diferentes. Então, assim, os refugiados foram assim, o que me bateu, assim, de primeiro. Para pensar, né, na questão racial, depois ela deixa explícito, né, no apêndice, mas os orogenes, eles são apelidados pejorativamente de rogas. E é uma palavra que as pessoas evitam usar e tal, não sei o quê, né? Todo mundo fala, nossa, mas você vai usar essa palavra, eu não consigo... Ofensivo. Que ofensivo. E aí acontece um movimento, tem grupos que passam a se apropriar da palavra para ressignificá-la. Então ela se assusta quando ela encontra, de repente, um grupo que se diz roga. Eu sou roga. E depois no apêndice ela explica que tem a ver com a palavra nigga em inglês, né, que é uma palavra pejorativa, mas que hoje também alguns grupos negros se apropriaram para ressignificar a palavra, para falar, é assim que você quer me ofender? É isso que eu sou mesmo. E o que significa isso? Exatamente. É um movimento parecido com o vadia, né, no feminismo e tal. Isso é muito comum, assim, ela usa brilhantemente porque ela consegue falar de várias pautas sem falar, né? Pra você ver que cada um de nós associou com uma coisa, né? Então... Exato. Vou fazer a mesma coisa. Eu pensei nos nordestinos também, me chamou a atenção, assim, em algum momento, porque em São Paulo, você chamar alguém de baiano, de nordestino, é ofensivo. Você tá falando mal daquela pessoa. E recentemente, principalmente depois da eleição, que a gente viu são os nordestinos virando e falando, não, eu sou nordestino e tenho orgulho disso. Acho que entra nisso, cada um puxa pro seu, né? Outra coisa que ela odeia, seu nome de uso. Ela não tem costas fortes de modo algum, e nem a mãe. A única coisa que costa forte significa é que suas ancestrais femininas tiveram sorte o bastante de entrar para uma comum, mas eram medíocres demais para conquistar um lugar mais seguro dentro dela. Costas fortes são descartados como sem comum quando os tempos ficam difíceis, como seu irmão Chaga certa vez lhe disse para importuná-la. Depois ele riu como se fosse engraçado, como se não fosse verdade. Claro, Chaga é um resistente, como o pai. Todas as comuns gostam de tê-los por perto, não importa quantos tempos sejam difíceis, em caso de doença e fome e coisas do tipo.
Os passos do homem param bem ao lado da pilha de palha. Você não precisa ter medo, ele repete, falando mais delicadamente agora. A mãe ainda está no térreo e provavelmente não pode ouvi-lo. Não vou deixar sua mãe machucá-la. Damaé inspira. Ela não é boba. O homem é comprador de crianças, e compradores de crianças fazem coisas terríveis. Mas porque ele diz essas palavras e porque uma parte de Damaé está cansada de sentir medo e raiva, ela se desencolhe. Abre caminho em meio à pilha quentinha e se senta, espiando o homem por entre cachos de cabelo e palha suja. Ele tem uma aparência tão estranha quanto os sons que produz, e não é de nenhum lugar perto de Palela. Sua pele é quase branca, de um tom pálido como papel. Ele deve soltar fumaça e se retorcer quando exposto à luz forte do sol. Tem cabelo comprido e reto, o que, junto com a pele, poderia distingui-lo como um ártico, embora a cor do cabelo, um preto bem escuro, como o chão ao redor de uma explosão antiga, não combine. O cabelo dos costeiros do leste é preto daquele jeito, só que é fofo e não reto, mas as pessoas do leste têm pele negra para combinar. E ele é grande, mais alto e de ombros mais largos que o pai, mas enquanto os ombros largos do pai se encontram com um peito largo e uma barriga grande, esse homem meio que fica mais estreito. Tudo sobre o estranho parece esguio e atenuado. Nada nele faz sentido racial. Tem uma subversão das figuras, né, que aparecem no livro. Então, você tem figuras femininas muito fortes, os 3 núcleos as 3 histórias, os 3 núcleos que vão conduzir o livro são de figuras de mulheres que têm uma força física e uma força de outras dimensões também muito potente. E a Terra é o pai Terra. E aí, eu associei também com esse lugar de opressão, porque essa terra vingativa, essa terra que está o tempo todo preparada para oprimir as pessoas que vivem nela, é uma terra masculina mesmo, né? Exato. A gente estava até falando antes, né, do arquétipo de Jung para o pai, a figura paterna, né, nos grandes mitos, muitas vezes no folclore, né, é muito associada a essa imagem do homem dominador, do homem cuja ira é apavorante e, ao mesmo tempo, as pessoas desejam o afeto dele, a admiração dele, né? Em a Quinta Estação, a Terra é muito isso, né? Assim, ela ao mesmo tempo cobra, de alguma maneira, né, as pessoas que ainda vivem nela. E a ira dessa terra é terrível, é morte, destruição, é apagamento. E tem uma outra figura masculina que começa o livro já deixando medo, que é o marido dela, né? O marido da Issun, que ela chega e encontra o filho morto, sabe que foi o marido dela que matou o filho deles, e aí você tem logo de cara essa apresentação para um universo masculino que já remete a isso, né? Uma destruição. Sim. Eu acho que tem o Guardião também, o Chafa, que é alguém que tá no outro núcleo, né? Ele é o guardião da Damaia, da criança, né? Que ele é mais uma figura opressora. É assim, olha, eu te amo, tenho todo o carinho pra você, mas se você sair da linha, eu vou te machucar. Porque eu te amo, mas eu vou te machucar. É um reforço dessa ideia paterna, né? Assim, muito pesada. E essa relação aparece nos 3 núcleos. Sim. De formas diferentes, né? Em uma delas, mais nessa demonstração de poder no contexto sexual, né? E na outra, como uma coisa paterna mais explícita. E na outra, do marido... Como ofensor, né? Como um perigo que mora na casa. Para a família inteira, né? Porque ele vai ser uma ameaça para ela e para os filhos. Tanto é que ele assassina um dos filhos. Então, nos 3 núcleos, você tem essa relação muito em evidência ali. E tem um momento em que ela vai dizer que, no caso da Issun, ela era o segundo plano da vida dos dois, que o marido estava, o Jija, né, estava em primeiro plano, e aí tem uma coisa curiosa, né, nesse pilar em que ela vai narrar a história da Issun, porque ela narra em segunda pessoa, que é uma coisa super difícil de fazer. Então ela vai falando, você não sei o quê, você não sei o que lá, você isso, você aquilo, e isso vai trazendo, acho que, uma conexão muito forte para quem tá lendo. E aí ela fala, o Jija é o primeiro plano da vida dos dois, e você é o plano de fundo. Então, ela também te convida para ser o plano de fundo quando ela te traz para esse lugar em que você está ali numa saga, numa busca de alguma coisa. No caso, ela está buscando o marido e a filha, mas você está ali numa busca de alguma coisa e você não sabe o que vai sobrar no final, né? Eu tive vou ser muito sincero, eu tive um pouco de dificuldade com esse você. Às vezes me conectava, às vezes eu
falar, vai, tá parecendo muito esse você. E eu vou parar por aqui, porque senão é spoiler. Não, mas talvez tenha a ver com você ser um homem. Não, pode ser, eu sou homem branco, então realmente, assim, eu não me aproximo tanto daquelas questões. Não me aproximo no sentido de não que eu não me importo, mas muitas não são do meu dia a dia realmente, são privilégios que eu tenho que elas não são do meu dia a dia. Então eu tive um pouco essa dificuldade de conexão. Eu acho que a conexão da maternidade também acaba sendo, né, desafiadora, assim. Mas muitas vezes que eu li os pensamentos dela, eu ficava, caramba, eu já pensei isso, né? Assim, então, fica muito próximo, às vezes, assim. Eu amo esse recurso, adoro, tem vários livros em segunda pessoa que são incríveis. Sempre fico, meu Deus... E que não é comum, né? Não é comum. Tem um muito legal que chama Como Ficar Podre de Rico na Asa Emergente, do Mocinho Hamid, que te conta como você vai ficar podre de rico na Asa Emergente, sendo que você, enfim, um personagem muito interessante, né? Assim como ela, que é muito rica e a gente vai aprendendo todas as... porque o primeiro momento, né, o primeiro contato dela é justamente esse contato depressivo muito, muito triste, assim, né? Então, aí que a gente vai entender a importância de todas as vidas, todas as coisas que ela viveu para chegar nesse momento crucial, que é o momento que ela decide tomar uma ação, né? Não sei, tomar providências. Tomar providências, exatamente. Não, esse foi um dos pontos que eu achei mais legal, assim, que o livro, ele começa, como você falou, com uma pessoa num momento extremamente difícil, que é como a Gabi abriu, né? Ela perde um filho. E você vai vendo ali, e aí você vai vendo a força dela, mas assim, chama muita atenção, assim, que ele não constrói uma pessoa que vai ficando forte, ela é forte. E isso me chamou muita atenção. Depois você vai descobrir por quê, você que vai ler. Mas é uma pessoa forte, como você falou. São 3 mulheres muito fortes que estão ali. Mas sabe uma coisa que me pegou também? Agora, nesse contexto de força, assim, a força não traz felicidade em nenhum momento. As personagens mais fortes são as mais infelizes, né? A magia, a capacidade orogênica, assim, é uma maldição mesmo, né, para os personagens. Eles têm essa capacidade, mas nenhum deles quer se reconhecer como assassino ou como, né, enfim, até por serem muito julgados, muito ostracizados, né, por esses poderes. Não tem felicidade na magia. Não é Harry Potter, gente, com certeza. Mas esse negócio da força não trazer felicidade é muito real, né? Porque se você trouxer para a vida, as pessoas que são as mais resistentes, as que complexificam mais, né? Elas vão ser também as que vão ter mais dificuldade de se encaixar, de encontrar sentido na existência, né? Sim, não, nossa, com certeza. Olha que livro bonito. Olha como a ficção científica é incrível. Não, eu também fiquei com muita vontade de ler a sequência. Eu já até pedi pro Sandro, quando ele falou que comprou o segundo, eu falei, depois você me empresta, porque eu fiquei com vontade de saber, porque a história termina em aberto, né? Esse primeiro livro termina em aberto, porque tem 2 sequências. Uhum. Então, dá vontade de você saber, não é que acaba e você fala, nossa, ainda bem que acabou. Não, dá vontade de saber como é que essa história vai continuar, né? E diferente do Tolkien, ela fez um por ano, né? Ela podia dar uma aula pra ele de como terminar um livro. O Tolkien não, desculpa, o George Martin. Do Guerra Game dos of Thrones, que tá há uma década tentando entregar... 2 décadas. Então ela podia dar uma aula pra ele de como terminar. Esta é então a verdadeira recompensa pela excelência, privacidade e escolha. Depois de fechar os olhos por um instante em doloroso desejo, Cien segue pelo corredor até chegar à única porta com um tapete do lado de fora. Neste momento, contudo, ela hesita. Não sabe nada sobre esse homem. Ele obteve a graduação mais alta que existe dentro da ordem deles, o que significa que ninguém se importa mais com o que ele faz, contanto que mantenha quaisquer comportamentos constrangedores em segredo. E é um homem que foi reprimido durante a maior parte de sua vida, só recentemente recebeu autonomia e privilégio sobre os outros. Ninguém irá rebaixá-lo por algo tão trivial como perversão ou abuso, não se sua vítima for apenas outro orogene. Hesitar não faz sentido. Ela não tem escolha. Com um suspiro, Sienite bate à porta. E como não está esperando uma pessoa, e sim uma aprovação a ser suportada, ela fica de fato surpresa quando uma voz irritada retruca com aspereza. Que é? Ela ainda está pensando em como responder essa pergunta quando pisadas ressoam contra a pedra, vigorosas, irritadas até mesmo no som que produzem. E a porta se abre rapidamente. O homem que está ali olhando para ela veste um roupão amarrotado, um lado do cabelo achatado, fios de tecido formando um mapa acidental sobre a bochecha. Ele é mais jovem do que ela esperava. Não jovem.
Ele tem quase o dobro de sua idade, pelo menos 40 anos, mas ela havia pensado... Bom, ela conheceu tanto os Orogenes 6 e 7 anéis na casa dos 60 e dos 70, que havia esperado que um 10 anéis fosse idoso, e mais calmo, respeitoso, mais senhor de si. Algo assim. Ele não está sequer usando os anéis, embora ela possa ver uma faixa mais clara em alguns de seus dedos em meio aos seus gestos raivosos. Quando você cria um mundo novo, né, um universo novo, você também precisa criar palavras. E ela cria várias palavras. Ela se apropria de algumas palavras que já existem, que apesar de a gente não usar, né, na geologia elas já existem. Até depois eu fui pesquisar no pilar que ela usa a história da Cien, né, da cienite. Não sei como se fala em inglês, mas vem de uma pedra, o nome de uma pedra. Os Orogenes têm nomes de pedras, em português é cienito, né? Eu fui pesquisar as pedras para saber. Mas você precisa criar todo um universo de narrativa. E uma coisa que ficou para mim do livro é o fato de que em vários momentos, quando ela está descrevendo como é quando os Orogenes se conectam com a Terra e quando eles sensam, né, que é essa palavra que ela cria, quando eles estão na Terra, muitas vezes eles não conseguem descrever o que é exatamente essa conexão com a Terra. Então, ela cria um universo novo de palavras, mas ela admite, por meio da narrativa, que às vezes as palavras não dão conta de tudo. E você não consegue saber exatamente o que é essa orogenia, né, essa conexão, porque ela talvez seja potente demais, fiquei imaginando algo nesse sentido, sabe? Ou alienígena demais, né? Também. Porque é algo que é tão... Porque a gente tem... Você mesmo falou, a gente sabe o que é elfo, unicórnio e tudo mais. Isso tá no nosso imaginário. Mesmo que a gente não saiba como é ser um unicórnio, né? Do tipo. Mas a magia que ela criou é algo tão peculiar, né? É algo tão... A gente consegue ver, sei lá, Harry Potter e imaginar que tem algo ali que faz ele falar com cobras ou quando ele vai levitar alguma coisa, eu entendo o que ele tá sentindo ali. De certa forma, parece que nem é uma preocupação, assim. Então, o simples fato dela mostrar pra gente, isso é uma preocupação pra mim, essa falta de palavras pra descrição, já mostra quão grandioso, quão completamente alienígena é essa sensação. Tem coisa que é grande demais pra gente descrever, né? E não adianta você tentar explicar pra quem não tem aquela vivência, porque a pessoa que não tem a vivência não vai conseguir entender exatamente do que você tá falando. E eu acho curioso que provavelmente essa pessoa vai ter medo daquilo. E é o que aparece o tempo todo no livro. As pessoas têm medo porque não conhecem, porque foram ensinadas a isso, né? Que é uma coisa que me puxou muito, assim. Uma associação que eu fiz, você falou do fim de cada capítulo, que tem ali uma inscrição, né? Eu fiquei pensando aquilo de um livro religioso qualquer e você interpreta ele como quer. Só que nesse livro, ela traz de uma forma... Como te ensinaram a interpretar aquilo e tem que ser daquela forma. Então tem um negócio de dogmas, de preconceitos criados a partir de algo escrito há milhares de anos que te leva a ter medo de uma coisa tão grandiosa e que pode não ter nada a ver com aquilo, na verdade. Mas é que os ensinamentos, eles são muito pela dor, né? Em todos os sentidos, né? No livro. Você tem essa lógica extremamente disciplinar o fulcro, né? Que é esse lugar onde eles treinam os Orogenes é um quartel, uma lógica militar, né? Uma coisa de disciplina levada à última instância. E essa parte do fulcro, em especial, para mim, foi uma surpresa absoluta, porque me parecia que os 3 núcleos tinham um certo clima, assim, e de repente a gente está se deparando com coisas universais, né, como adolescentes fazendo birra. Exato. Então, isso eu achei muito legal, assim, né, quando em alguns momentos ela soube colocar até uma outra forma narrativa, assim, um outro espírito, sabe, na história. Ela faz isso várias vezes, né, eu não sei se é spoiler, assim, mas falar que tem até narrativa pirata, tem muitas coisas nesse livro, né? E os 3 núcleos têm muitas diferenças, né? Sim. No jeito que ela conta a história e no que a história nos apresenta também, porque é isso que você falou. Em um deles, por exemplo, nesse do fulcro, ela tem uma conexão muito mais concreta com o que a gente vive. Em outros já é muito mais fantasiosa, então as histórias mudam bastante. E eu gosto desse vai e vem, que ela vai pra uma, depois vai pra outra, depois vai pra outra, porque você fica nessa ida e vinda também, junto com as personagens, do que é aquela experiência, né? Da experiência que elas estão vivendo. Sim. E a própria personalidade delas, né? Muito definidora de como vai ser. Nossa, eu morria de dó, assim, dependendo do contexto, né? Muito engraçado. Assim, porque você consegue criar uma empatia muito grande por uma criança e, ao mesmo tempo, se sentir muito, muito próximo da dor de alguém que perdeu, alguém importante, né? É muito, muito louco. E nessa lógica da disciplina, tem uma frase que ela usa que é muito
Você pode aplicar em vários contextos, mas é muito da vida, né? Que ela fala assim, em determinado momento. A gente falou dos guardiões, né? Que são espécies de mentores / guardiões mesmo. Disciplinadores, exatamente, dos orogênios no fulcro. E ela fala, os guardiões não gostam de nos punir onde os quietos, que são as pessoas, né? Que não são orogênios, possam ver, se puderem evitar. Porque isso poderia nos render uma simpatia pública inapropriada. E eu fiquei pensando em todos esses mecanismos que a sociedade entende como disciplinadores, que são feitos às escondidas. Então, talvez essa disciplina não seja tão ok assim, né? Porque se está sendo feito onde ninguém vê, por que está sendo feito onde ninguém vê? Por que despertaria empatia, né? Se as pessoas vissem de fato. Exato, essa simpatia inapropriada, né? Que ela fala. Mas, ao mesmo tempo, quem tá no comando é totalmente adepto dessa violência, dessa disciplina. Então, ao mesmo tempo que você tem gente hoje que apoia determinadas ações, apoia a violência, apoia violações de direitos humanos, lá me dá essa sensação, e acho que isso fica claro, que, como você falou, tá escondido de quem pode criar empatia, mas é muito claro para quem tá no comando que a gente trabalha e controla as pessoas com a violência. A regra é mais explícita, né? Então, você não precisa... Pra quem tá em cima, basicamente, você não precisa mostrar que você tá aplicando a força. Eu sei e eu tô te dando esse aval. Mas não vamos mostrar pra quem tá embaixo, pra essa pessoa não questionar se aquilo tá certo. A gente vê isso todos os dias nas ações em favelas do país inteiro. O que você quer? Um pedido de desculpas? Então eu peço desculpas. Deve lembrar, contudo, que a maioria das pessoas normais nunca viu um orogene, menos ainda teve que fazer negócios com um e... Ela fez um gesto largo com as mãos. Não é compreensível que talvez nos sintamos desconfortáveis? O desconforto é compreensível, a grosseria que não é. Que vá tudo para as ferrugens. Esta mulher não merece que ela faça o esforço de explicar, sim, e decide guardar isso para alguém que importe. E esse é realmente um pedido de desculpas de merda. Lamento que você seja tão anormal a ponto de eu não conseguir tratá-lo como um ser humano. Você é uma roga, respondeu Azael sem pensar, e então tem a audácia de olhar surpresa para si mesma. Bem, Sienite força um sorriso. Pelo menos agora as coisas foram ditas abertamente. Ela chacoalha a cabeça e vira em direção à porta. Eu volto amanhã. Talvez a senhora tenha tido tempo de verificar a agenda do governador até lá. Vocês foram contratados, diz Azael, sua voz tensa o bastante para tremer. Vocês são obrigados a realizar o serviço pelo qual pagamos a sua organização. E faremos. Sienite chega à porta e para, com a mão na maçaneta dando de ombros. Mas o contrato não especifica quanto tempo temos, a partir da chegada, para realizá-lo. Ela está blefando, ela não faz ideia do que está no contrato, mas está disposta a apostar que Azael também não sabe. Representante do governador, não sou importante o suficiente para saber esse tipo de coisa. A propósito, obrigada pela estadia no fim da estação. As camas são muito confortáveis e a comida é deliciosa. Isso, é claro, é o bastante. Azael também se levanta. Fique aqui, vou falar com o governador. Então Sien dá um sorriso simpático e se senta outra vez para esperar. Azael sai da sala e fica fora por tempo suficiente para Sien cochilar. Ela desperta quando a porta se abre de novo e outra mulher costeira, mais velha e mais corpulenta, entra com uma Azael que parece ter sido repreendida. O governador é um homem. Sien suspira por dentro e prepara-se para uma cortesia mais bem armada. Queria terminar com um dos saberes que ela traz, do saber das pedras. Ela fala que a necessidade é a única lei na quietude. Para onde vocês acham que a necessidade nos leva na vida e para onde ela está nos levando? Uou! Pode começar. Eu vou voltar para o que o livro me alertou. Alerta não é a palavra certa. O livro me trouxe muito o que a gente está fazendo. Estamos gravando no dia em que a Greta Thunberg foi eleita a personalidade do ano da revista Time. E o livro me trouxe muito esse alerta. É o apocalipse com o mundo acabando, mas assim, como eu falei, a gente está fazendo isso de certa forma. E acho que a necessidade, para mim, que moro em São Paulo, capital, ela não aparece. Mas assim, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm o que comer, onde as pessoas não têm o básico, a necessidade leva elas a fazer coisas que a gente nem imagina. Então, pelo menos a necessidade nesse sentido, você falou, me traz isso. Que a gente deixa de ter uma série de regras sociais que regem a gente no dia a dia, vira o instinto.
É o que a gente é regido pelo instinto. Então a necessidade nesse ponto para mim é isso. Eu não sei o que é passar fome e eu não sei o que eu faria se eu tivesse essa necessidade. E eu acho que o livro tem muito disso. Eu não posso julgar certas atitudes do livro, falar isso é errado, mas assim, a pessoa era ela ou eu ou ela, sabe? Então assim, a necessidade para mim é isso, é o puro instinto de sobrevivência. Concordo. Acho que a necessidade revela o mais visceral, né? E talvez por isso que o livro cause tanto incômodo muitas vezes, né? Esse visceral é usado, manipulado, as pessoas são iludidas muitas vezes a partir dessas necessidades viscerais dentro do livro. E eu acho que não é um lugar bonito, assim, né? A gente não gosta de saber que a gente é assim também, né? Exatamente. É muito incômodo se lembrar do que tudo que tá aqui, né? A gente tem algum cantinho guardado, né? Exatamente. E tanto que a Margaret Atwood, né, que escreveu O Conto da Aia, outro livrão, pessoal, podem ler. Ela fala que a gente ultrapassou já o tempo da distopia, né? A gente já viveu tempos literários que a gente escrevia sobre utopias, que a gente escreveu sobre distopias, muitas vezes. E ela agora prega o conceito de us-topia, ou nós-topia, né? Que é a ideia de que realmente não vamos nos livrar da distopia, né? A gente já conhece o mundo bem o suficiente para saber que distopia é uma questão de onde você coloca a sua luneta, né? Onde você aponta o binóculo. A partir daí, quais movimentos organizados e não solitários surgem a partir disso? Então, como nós-topia, né? Como a gente consegue criar núcleos, espaços mais seguros em tempos difíceis. Ela escreve sobre isso no Conto da Aia, no Novo, né, nos Testamentos. Tem muitas pessoas que escrevem sobre isso na ficção científica hoje em dia. Tem um movimento chamado Hope Punk, que é justamente sobre... Ok, gente, não vai melhorar se a gente não continuar lutando, né? Então, como que a gente luta? E eu acho que é isso, né? Assim, o visceral, ele é muito fundamental da nossa criação, mas ao mesmo tempo a gente é muito pós-moderno, né? A gente tem uma bagagem infinita, assim, de conhecimento e de história para saber o que a gente já viveu. Então não dá para simplesmente apagar o passado, né? Nossa, e você falando, tá me ocorrendo aqui que a gente sempre tentou negar o nosso visceral e achar que com essa quantidade de conhecimento que a gente acumulou, a gente transcendeu o instinto. E de repente a gente tá num momento em que a gente tá tentando voltar ao instinto e desapegado completamente do conhecimento que a gente construiu. E é meio assustador, né, pensar para onde isso vai nos levar. Sim. Se a gente realmente escolher seguir esse caminho, né, da visceralidade. Nossa, totalmente, assim. E é muito louco porque deveria haver um equilíbrio, né? O visceral, ele te dá dicas importantes sobre como não morrer intoxicado e várias outras coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, parece que é 8 ou 80, né? Parece que ou a gente é criaturas de luz, budas iluminados, ou, enfim, o mais visceral que a gente consegue ser, como se não houvesse um caminho do meio, talvez. Mas na hora que a necessidade realmente tá ali, que você não tem escolha, dá pra escolher se você vai ser visceral ou não? O livro, pra mim, mostra isso. Essas pessoas não têm mais escolha. Perfeito. Elas já chegaram num mundo que é matar ou morrer. Por isso que a necessidade é a única lei. Exato. Ica suspira e se recosta no parapeito, o que faz você se contrair. É uma longa descida se ela escorregar e alguns dos cristais no assoalho do geodo parecem afiados. Ninguém estava disposto a morar aqui por muito tempo. Castrima usava esse lugar e os túneis que traziam a ele como esconderijo de provisões, embora nunca para produtos essenciais como alimentos e remédios. Mas em todo esse tempo, nunca houve sequer uma rachadura nas paredes, mesmo depois dos tremores. Além do mais, fomos convencidos pela história. A Comum que controlava essa área durante a última estação, uma Comum de verdade, uma Comum em si, com muros e tudo, foi invadida por um grupo de sem Comum. A Comum inteira foi completamente queimada, todas as suas provisões vitais foram levadas, os sobreviventes tinham uma escolha entre se mudar para cá ou tentar sobreviver lá em cima, sem aquecimento nem muros e com todos os grupos de carniceiros ao redor concentrando-se nos alvos fáceis que sobraram. Então eles nos precederam. Necessidade é a única lei, diz o saber das pedras. Não que tenha dado certo, Ica se endireita e gesticula para vocês a seguirem outra vez. Todos começam a descer uma larga rampa plana que se inclina levemente em direção ao assoalho da caverna. Só tardiamente você percebe que é um cristal e você está descendo por um de seus lados. Alguém pavimentou a coisa com concreto para tração, mas depois da beirada da faixa cinza, você consegue ver um leve brilho branco. A maioria das pessoas que se mudaram para cá durante aquela estação morreu também. Eles não conseguiram fazer funcionar o mecanismo do ar. Ficar aqui por mais do que alguns dias seguidos significava sufocamento. E não tinham nenhum alimento. Então, embora estivessem aquecidos, seguros e tivessem bastante água,
A maioria deles morreu de fome antes que o sol retornasse. É uma história antiga, renovada apenas pelo cenário singular. Você aquece, distraída, tentando não tropeçar enquanto sua atenção se volta para um homem atravessando a caverna suspenso por uma roldana e um cabo. A bunda dele confortavelmente acomodada em um laço de corda. Ika faz uma pausa para acenar. O homem acena de volta e continua deslizando. A Jamieson é uma autora americana, apesar de não ter nascido em Nova York. Eu li algumas entrevistas dela em que ela diz: eu sou praticamente nova-iorquina, cresci em Nova York, ela vive em Nova York hoje. Ela trata bastante, esse foi o primeiro livro dela que eu li, mas fiz uma pesquisa e vi que ela trata bastante dessas questões de opressão, do racismo, do sexismo, né, outros tipos de opressão também nas obras dela, de ficção, de fantasia. A Quinta Estação de 2015, a gente contou aqui, venceu o prêmio Hugo, né, Hugo Awards, como melhor romance em 2016, o que fez da Jamieson a primeira mulher negra a receber o prêmio na categoria, e os 2 volumes que completam a trilogia Terra Partida, que são O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra, venceram nos 2 anos seguintes. A Cláudia contou no início outro título inédito para Jamieson, que foi a primeira escritora a receber a honraria 3 anos seguidos. E ela também foi homenageada com outros prêmios, outras referências nesse universo da literatura de ficção científica e fantasia. A Quinta Estação, de N.K. Jemisin, tem tradução de Aline Storto Pereira, é da editora Morro Branco e tem 556 páginas. Cláudia Fusco, Sandro Badaró, obrigada por estarem aqui. Contem para as pessoas onde elas encontram vocês, como é que elas seguem vocês. Eu tô no Facebook, Cláudia Fusco, sempre coloco coisas de cursos, etc. Então, fiquem à vontade para me encontrar por lá. Mesma coisa no Instagram, Clau Again, sempre divulgo todas as coisas malucas que eu faço. Então, vai ser Ela um prazer. faz várias coisas legais, viu, gente? O Instagram dela é muito legal. Obrigada. Acho que é isso, preciso fazer um site mais organizadinho, prometo que eu vou fazer em 2020. Bom, as pessoas me encontram de segunda a sexta, entre 2 e 4 da tarde, no Band News FM 2 a 2, na Rádio Band News FM. De vez em quando não tá de férias, de folga, a Gabriela Maier também está por lá. Eu, né? E as pessoas também podem me encontrar nas redes sociais, Instagram, enfim, como @SandroBada, de Sandro Badaró. Ou pela rua também dá pra encontrar por aí. Chegamos ao fim de mais um episódio do Põe na Estante. Esse é o penúltimo da segunda temporada. Só temos mais um para encerrar esses 8 episódios que tem como tema Leia Mulheres. A gente se encontra em 15 dias. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição, da publicação desse podcast. Não se esqueça que agora o Põe na Estante faz parte da Rede B9, então você nos encontra no site do B9 e faz parte, claro, continua fazendo parte da Rádio Guarda-Chuva. Você encontra informações sobre o Põe na Estante nas nossas redes, @Põe na Estante no Instagram, @guarda-chuva-pod, de podcast, POD, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tem informações sobre os episódios novos, os livros que estão por vir. 2020 é um ano de novidades aí para o Põe na Estante. Fique de olho, acompanhe tudo por lá e venha nos ouvir para você conseguir trocar com a gente. Depois conta o que você achou das leituras. Em 15 dias a gente se encontra de novo. Até lá!